Amados, boa noite. Falta um minutinho, mas vou entrar porque eu não estou no notebook, estou no meu aparelho de TV. No meu computador. Vê se está chegando bem o som, tomara, porque eu não sei mexer em nada. Então, aqui no meu canto, estamos aqui reunidos, já são 20 horas agora, e vamos então para a nossa noite de estudos. E o nosso encontro já é o número 135. Oi, Marcos, você viu, Marcos? Mudou o panorama do... Esse daqui, Marcos, é a minha sala, e aonde eu tenho minha biblioteca, olha na parede lá, Bezerra, Jesus, tem o Eurípides, a Sheila, meu pai. Então, não sei, olha que coisa, o som tá bom? Meu Deus, que bom. Obrigado, amor. Então, eu fui ligar o notebook, não deu nada certo. Falei, escuta aqui, eu vou pro computador. E deu certo. Então, amor, boa noite, viu? Tá ótimo. Nosso encontro número 135, entrando na nossa família espiritual linda aí, a Rose Cantarim, Marcos Serafim, maravilhoso, de Araraquara. Um dia a gente vai se conhecer, viu? Pessoalmente, se Deus quiser. Então, nós estamos na lição já há 135 sextas-feiras. E às vezes, a semana passada, eu falei errado. Eu disse que era uma reunião na Casa do Caminho, não era. Era na primeira Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, a Casa da Sopa. Então, eu estava muito cansada, porque eu cheguei às 7h30 em casa, e aí vai, você já viu, não? A matéria pesa, não? Oi, Silvia, boa noite, linda. Gláucia, boa noite, querida. O fundo, você viu, Gláucia? É isso aí, Gláucia. Olha na parede lá o Jesus lindo. Então, nós começamos com amor assim. A Joana de Ângeles diz: dá-te ao bem, ao próximo, e inevitavelmente encontrarás Deus dentro de ti, pulsando, amando e conduzindo-te no rumo da plenitude. E é o que a gente vem batalhando bastante, falando o seguinte, gente: se não tivermos Jesus conosco, as dificuldades aumentam, as incompreensões aumentam, as colocações financeiras pioram, os desacertos familiares também. Então, é preferível estarmos assim, conectados há 135 semanas. E vamos iniciar aqui com o Livro dos Espíritos. Oi, Silvia. Boa noite, linda. Você viu? Mudou o panorama aqui. Deixa eu prestar bastante atenção aqui. No Livro dos Espíritos, nós começamos o capítulo 3º, e se eu não estou errada aqui, isso aí no meu caderninho, nós estamos no Livro dos Espíritos, vamos lá. Livro dos Espíritos, a Lei do Trabalho, que nós vamos ver a questão 679. Vamos lá. Na questão, porque nós já vimos um começo aí, certo? A necessidade do trabalho, porque o trabalho é uma oração. Nós já vimos não só colocação material. Agora, um pouquinho antes de entrar, eu estava vendo a vida de Eurípides Barçanufo, que desencarnou com 38 anos, e ele recebia as mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, e ele fazia bastante receita de homeopatia, sem conhecer. E eu cheguei a conhecer, lá em Sacramento, onde ele fundou o primeiro colégio espírita, eu cheguei a conhecer a botica, quer dizer, onde ele preparava
as coisas, eles conservaram. Eu conheci de Eurípides a cama que ele desencarnou, eu conheci também dele a construção, a primeira construção desse colégio, que aí está escrito na parede assim, bem linda: poderoso é o sol da verdade. Esse é importante demais. E a gente, eu fui 2 ou 3 vezes, quando mais moça, claro, né? Então foi bom, porque aproveitei, conheci o local, conheci a gruta que ele gostava de ficar sozinho para fazer suas orações. Então, aí, há quem diga que ele foi João Evangelista. Tudo bem, não importa, importa o homem do bem, não é? Então, nós estamos na Lei do Trabalho, na questão 679. Vamos lá. Oi, filha, tudo bem? Estou precisando conversar com você. Nunca dá tempo, não, bem? Na 679, olha só. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Bom, vamos lá. Dona Vanderlei, 87 anos, ai credo, não? Está isenta do trabalho? Será? Então a pergunta é clara, hein? O homem que possui bens suficientes, que dá para sobreviver, para assegurar sua existência, está isento da lei do trabalho? A resposta é cabal. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou as dos outros, o que é também um trabalho. Então, eu penso desse jeito, mas eu não tinha... Eu já li esse livro, mas você sabe que a gente esquece, não é? Mas olha que interessante. A gente tem que se dar obrigação para continuar no trabalho, de acordo com as possibilidades físicas, é lógico, entende? Então, por exemplo, pela manhã, eu demorei 4 horas para preparar aulas para 12 salas, porque cada um está num nível. E eu faço isso como um diário, entende? Semanal. E os professores, depois assistente pedagógica, tira a cópia de onde eu dei a matéria para 5 dias e eles trabalham o que eu preparei. Mas isto vamos supor, é difícil para mim? Não. Não, por quê? Porque está dentro da lei do trabalho. Já que eu não vou ficar em pé dando aula em português, porque dói o joelho, já que eu não vou poder fazer tantas atividades na minha casa, né? Então, onde eu vou? Eu vou aonde eu posso. E todo mundo tem que fazer isso. Porque é voluntário esse trabalho. Quem paga? Deus. Tá? De onde você recebe? Deus. Acabou. Por quê? Porque há uma realização do dever cumprido. Não tem que estar com sono, que está com preguiça, que agora eu vou ficar no sofá. Não existe isso. Tem diário, rotina de trabalho. Então, o homem que já possui bem suficiente para terminar os seus dias está isento da lei do trabalho? Praticamente não. Ele não precisa trabalhar para sobreviver. E na China? Na China, os velhos todos são pessoas trabalhadoras, ainda convivem com outras atividades, entendeu? Mas nós, da família espiritual, está entendendo bem. Aí nós temos que trabalhar também a nossa capacidade intelectiva. Porque, cadê o Alzheimer? Então,
Quanto mais você se ocupa psicologicamente, mentalmente, mais você está trabalhando, exercitando. Então, além disso, você dá oportunidade para os outros aproveitarem aquilo que você sabe e fez durante a vida toda. E aí a minha filha colocou assim, não isenta, trabalhando muito mental e psíquico. Tá certo, filha. Mas e seu pai, datilografa tudo com 91 anos. Entende? Então nós somos ocupadíssimos aqui na minha casa, entendeu? Então tá entendendo bem que não é para encostar. Porque a hora que você encosta, gente, o que acontece? Pensamentos menos luminosos começam. Ai, aquele neto não vai, aquela neta não vai. E o que agora vai acontecer? Você entende? Porque nós somos pais, mães, avós, bisavós. Nós gostaríamos que houvesse uma continuidade do que eu e o meu marido vamos fazendo. Ele com 91 anos e eu com 87. Então, somos ocupados? Sim. Temos tempo para ficar com alguma coisa? Não. Nem ficar tão preocupados assim com a problemática do mundo, da família. Por quê? Porque envolvemos com outros problemas, como o educandário, 300 crianças, como a Casa da Sopa, que tem que fazer relatório, que tem que fazer ata, que tem que fazer um monte de coisa, não? Então, aí, oi, Deise, bonita, Bianca dos Reis, bonita, que bom. Stella Novelli, bonita aí de Jundiaí, estamos juntos, amor. Então, veja bem, não podemos negligenciar. Divaldo tinha 98 anos. E o grande Divaldo deixou um legado. 645 filhos adotados. Deixou a mansão no caminho, uma mini cidade. Distribui 500 cestas básicas, acolhe velhos, 1000 alunos. Entende? Então, como que pode? Pode. A mesma coisa, vamos ver o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Olha aí, 92 anos, amparado. Quando eu visitei por 2 vezes, já vivia amparado, mas sentava na mesa, recebia as cartas mediúnicas, consolava a família, deixou mais de 400 obras. Então, descansar? Nunca. Porque o espírito não descansa. Você pode fisicamente estar um pouco assim, agora deita 1 hora, depois, vem com tudo. Entende bem? Então, nós estamos dentro da obra, são os espíritos que respondem isso para nós. Na 679 ficou claríssimo, hein? Ninguém vai encostar nada. Quem tem, por exemplo, quem tem uma chácara, planta, vê brotar. Outro dia abriu um abacate, que interessante, bem enroladinho assim, e ele brotando. Aí colocamos num vaso, está ficando bonitinho. Vamos plantar no educandário. Que o Portuga, esse maravilhoso, que nem está me ouvindo agora, que faz os eventos, a comida, ele fez uma horta no educandário lindíssima. Como é que pode? Entende? Então, são colocações que a gente vai guardando na memória, é gostoso, é produtivo, você tem interesse, não? Então, vamos em frente. Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Aí, a 679, não vamos parar nunca.
arruma a gaveta. Queimou, o troço funcionou, funciona aqui, funciona lá. Se vira, se vira. Vamos lá, na 680. Não há, uma pergunta, não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Vamos pensar um pouco. Tem pessoas se casam, tudo bonitinho, nasce um filho e, de repente, detecta alguma anormalidade e aí vem a excepcionalidade e ele não consegue trabalhar, não consegue ganhar pão, não consegue nada. E aí a pergunta é, e o que fazer quando tem homens incapazes? Essa existência é inútil. Ah, gente, não presta bem atenção, hein? Olha a resposta. Deus, os espíritos que dizem, Deus é justo e não condena, senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive da dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com as suas faculdades. Então, a criatura que ela é realmente doente, incapaz, entende? Mas depende do pai, da mãe, do cuidador, põe aqui, põe lá, comida na boca, depende. Como que vai trabalhar? Não tem jeito. Mas existem outros que são voluntariamente, por conta própria, ele não quer trabalhar. A mãe sustenta, o pai sustenta, se casar a mulher sustenta, e assim, e vice-versa. Então, isso não agrada a Deus, depender dos outros. Não pode. Nós temos que fazer o nosso caminhar. Por quê? A lei do trabalho é uma lei que está na consciência. Está aqui. Então, Deus quer que cada um se torne útil, segundo a sua capacidade. Aí, vale lembrar, gente, o Jerônimo Mendonça. Eu acho que nós falamos outro dia sobre essa personagem. Jerônimo Mendonça, lá da região de Tuiutaba, Minas Gerais. Aquela região é fértil em pessoas bem espiritualizadas, não? E o Jerônimo era um garboso rapaz, lindo, maravilhoso. E ele começou a perceber, moço, quando se arrumava, ele começou a perceber que as mãos começaram a atrofiar. E se não fosse isso, as pernas. E aí? E foi cada vez mais ficando completamente paralítico. E ele começou a usar uma maca. Respiração difícil. E para respirar bem, ele precisava colocar um peso no peito para poder respirar. Eu não entendo por quê. Uns 2 tijolos assim, aí ficava tudo bem. Deitado na maca. Cego. O que você acha? Podia falar, não quero fazer mais nada, vou esperar a morte chegar. Não. Ele veio aqui em Bitinga, ir em vários lugares, fazer palestras otimizadoras, entende? Cantava. E você não entendia como é que aquela figura, daquela paralítico, numa maca, cobertinho. Então, Deus é justo, ele tinha que passar por isso. Mas nem por isso o Jerônimo foi inútil.
entende? Divulgou a doutrina, trabalhou, e tantos outros. Vocês lembram do Chico? Vivia escorado, as perninhas não aguentavam mais. E assim tantos. Irmã Dulce, quem é estudioso e conhece a vida da Irmã Dulce, vai saber que ela ficou 15 anos dormindo sentada por causa de um efizema pulmonar. Mas ela parou de trabalhar? Não. Ela fundou hospitais na Bahia. Entende? Então são criaturas que o resto que resta aproveita. Para o quê? Fazer o bem. Porque, gente, o que vamos levar dessa vida? Nada. A não ser os seus atos e suas atitudes. Quando você pensa, ou alguém fala, tudo vai ficar, aí você fica, né? E meus livros? E meus livros? E minhas coisas? É assim que é, entende? Então, enquanto tu está dentro da possibilidade psíquica de fazer alguma coisa, tudo funciona. Lindo, por exemplo, a casa da sopa. O pessoal vai lá descascar legumes, faz o pré-preparo, deixa tudo arrumado para os excluídos tomar banhos, e alimentação todo dia, mas não é só sopa de arroz, feijão, coisa gostosa. Um trabalho incessante, entende? E quem paga? Deus. Então, a gente vai entendendo que o trabalho é necessário para a sua saúde. Para a sua saúde. Não é para dizer que você é melhor que os outros, não. É saúde. Como é que pode meu marido, 91 anos, fazer ofício, digitar relatório circunstanciado e várias coisas do computador que eu não digito nada? Então, essa é uma ocupação. É necessário isso. Não tem senilidade, incompetência, não. Vontade. Vamos em frente. Até aí, entendemos bem. Então, na 680, lógico, os excepcionais, quem está na cadeira de roda. Vocês não viram? Tem um moço que canta com a mãe dele, que é um espetáculo, canta, entende? Na cadeira de roda, e assim por diante. Vamos em frente. Na 681, a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais. Pensa. Pensa aí. Ó a pergunta, gente. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais. Quando o pai fica velho, um salário mínimo, não tem quem leva no hospital, não tem quem compra remédio, o dinheiro não dá. Como é que faz? Vamos ver aqui? Está aqui. E cada um já pode fazer a sua reflexão, não? E já que domingo é dia dos pais, né? Vai pensando. Então, a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Resposta: dos espíritos. Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus, que fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente
desconhecido na vossa sociedade atual. Isso foi escrito em 1858. Quer dizer que naquela época havia já muitos pais abandonados e constitui um dever, já que os pais cuidaram dos seus filhos. E a gente vê com uma naturalidade até. Ah, a senhora está velha. É melhor no asilo, porque lá a senhora vai ter pessoa para conversar. Ah, um senhor, mas a mãe morreu, o senhor também precisa ir para o asilo. Lá o senhor vai tocar violão, o senhor vai... Ninguém quer compromisso, mas está aqui. É obrigação. Certamente, como o pai cuidou, a mãe cuidou do filho e da filha, nada mais justo. Graças a Deus, quando o casal não possui essa senilidade ou essa necessidade econômica, não possui mesmo uma necessidade até afetiva, porque os filhos estão fora, cada um cuidando dos seus problemas, parece que os problemas são alarmantes, é bom que nem passe para nós, não é verdade? E aí, então, a gente vai continuando o nosso caminhar. Mas tem outros necessitadíssimos. Eu fico feliz, por quê? Cuidei da minha mãe até o último momento. Cuidei do meu pai até o último momento. Não tinha para quê e por que abandonar quem me deu a vida. É importante lembrarmos, principalmente, que domingo agora é o Dia dos Pais. Quantos pais não recebem um telefonema? Não recebem uma carta? Não recebem parabéns? O senhor está bem? A senhora está bem? Quantos? Mas, aí família espiritual vai entendendo, para até os mais esclarecidos espiritualmente, há sim um desconforto, mas passa, entende? Porque não estamos vivendo as problemáticas dos filhos, não. E não nos compete vivê-las. Por quê? Porque nessa fase da vida, cada um tem que estar caminhando com as suas próprias pernas. E, se lembrarem, muito que bem. Se não se lembrar, muito que bem. Tem que ser assim, né, Cleuzinha Ascencio? Tem que ser assim. Senão, vai partir para uma colocação egoísta da nossa parte. Por que você quer ser o centro da atenção? Não. Amar incondicionalmente é a fala. Não é ficar pedindo. Então, veja bem. Eu tive um colega, professor emérito, que os filhos colocaram numa casa de repouso. Todos os domingos ele ia no portão esperar os filhos. Nunca foram. Só receberam notícia quando ele faleceu. Mas isto é da consciência de cada um. Ninguém muda ninguém, nós estamos cansados de falar isso. Ninguém muda. Né, Deise? Quem é que muda alguém? Quem é que toca nesse... Não, só quando a pessoa vai passar por isso. Não? Porque é que ela fala. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Então, lembrete ótimo. Quem tem o seu pai e a sua mãe, materialmente falando, não esqueça deles. E quem tem pai e mãe na pátria espiritual, também não esqueça dele. Ore por eles. Vai saber se meu pai não está perto de mim me ouvindo aqui. Vai saber
Se a minha mãe fala, você viu o que aconteceu? Vai saber, eu não sei. Então, gente, nós, da família espírita, temos que assimilar bem isso. Porque aquela colocação, remorso, é muito difícil de vencer depois. Entende? Pode ocasionar uma doença na criatura. Então, vamos fazer a nossa parte bonita e maravilhosa. Mais uma questão. 680, até aí, clareadíssimo, hein? 682. Agora, uma pergunta inédita. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Veja bem. Trabalhou, descansar as pernas. Não? Trabalhou, um banho, descansar. Precisa disso? Resposta dos espíritos. O repouso depois do trabalho é uma necessidade? Está dentro da lei natural? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Porque quando você trabalha, o indivíduo que é pedreiro, que cuida, que coisa, ele naquela hora está concentrado no trabalho da construção, da reforma. Não está usando a inteligência para outras colocações mais espiritualizadas. Agora, na hora do repouso, dá uma relaxada, acontece o melhor. E há quem diga, com toda certeza, que no nosso sono, o nosso espírito entra em contato com falanges magníficas, dependendo de como você deita, para reabastecer suas energias espirituais, para no outro dia levantar com tudo, com uma determinação absoluta. Aí você fala, mas por que eu estou tão bem hoje? É porque você não sabe o trabalho que fizeram conosco. Então, antes de repousar, de dormir, uma prece. Que esteja com boas companhias. Que eu visite, que meu pai me visite, minha mãe me visite. O ente querido me visite. Para no outro dia levantar com a tocha. Paramos aqui e na semana que vem continuamos ainda falando sobre o repouso, que é muito necessário, tá bom? E vamos continuar a nossa prosa da noite e agora vamos para o nosso querido Evangelho velhinho, está aqui de tanto folhear. E do Evangelho, nós estamos, gente, no capítulo 17, sede perfeitos, é a fala de Jesus. Porque Jesus é danado. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que jeito, Jesus? Espera um pouco. Estamos presos à matéria. Uma dificuldade. Nós entendemos da fala do Mestre, Jesus. Mas colocá-las em prática é uma dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Fazer ao semelhante que eu gostaria que te fizesse não é fácil. Não é fácil. Então, aí vem essa lição. O homem de bem. O que é? Quais são as características para o homem de bem? Porque a doutrina espírita, eu sempre gosto de lembrar nas nossas prosas, a gente não é, como que fala,
divisão de religião não importa. Importa é a criatura do bem, porque tem ótimo católico, péssimo católico, ótimo espírita, péssimo espírita. Você entende? Importa o homem de bem, aquilo que vai no coração. Como que ele age de acordo com as leis morais que estão em germe na consciência. É muito importante isso, entende? Então vamos lá. Vamos ver o que a equipe do Kardec colocou aqui sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Difícil. Ao longo da existência, nós vamos tentando ser mais justos, entende? Menos crítico. Nós vamos aprendendo a amar mais até aquele que não nos ama, e nós sabemos disso. E também, ao longo da existência, não esperando o tempo passar muito, praticar a caridade. Oi, Elisete, boa noite, querida. Não tem jeito. Fora da caridade, não há melhora para ninguém. Mas quem quer fazer caridade? A gente vai vendo. Vai descascar alho, cebola, batatinha, vai levar enxovalzinho lá, vai fazer uma roupinha, dar para os pobres, vai trabalhar 1 hora no bazar. É assim, assim, assim. Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Bom, se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar de você. Enfim, se fez a outrem o que gostaria que te fizesse. Está aí. O homem de bem está aí. São colocações necessárias. Porque já falei, as leis morais, quando fomos criados por Deus, está em condição de germe. Todas as leis, justiça, amor, caridade, trabalho, todas. E com o nosso nascimento e a evolução nossa, elas vão desabrochando. E de reencarnação em reencarnação, aprimoramento. Porque não somos perfeitos, somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos caminhando, estamos na adolescência, eu acho, né? Então, o homem de bem, ele faz isso. Olha o que ele faz mais. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete a todas as coisas à sua vontade. É difícil? Claro que é. Se tudo acontece por vontade de Deus, Ele sabe tudo. Apareceu um câncer, não é para gritar, ficar louco. É uma necessidade, a dor educa. Se tiver que sarar, sara. Se não tiver que sarar, desencarna e vai para uma próxima. Porque a vida continua. Então, é fácil falar, difícil vivenciar, não é? Então, está aqui. A criatura do bem, de bem, ela não vê Deus, não vê. Porque Deus é a inteligência suprema, o criador de tudo. Isso precisa ficar inerente dentro de nós. Mas quem é o seu representante
maior na Terra? Jesus. Esse você conhece. Esse Amélia Rodrigues tem 11 obras dele. E você sabe. Então, a criatura do bem, ela toma cuidado. Eu não posso fazer isso porque eu vou lesar o meu amigo e depois vou ficar com a consciência pesada. E o que eu semear, eu vou ter que colher. É assim. O homem de bem, então, tem fé em Deus. Acabou. O que mais? Tem fé no futuro. Bonito, sabe por quê? Porque quando você vai chegando na velhice, então, claro, nós vamos ter que deixar a matéria. Mas, sabe, tem que estar aqui, tem que colocar os bens espirituais na frente. Entende? Porque a vida continua. Nós falamos, Judas, de vida em vida, vida em vida, nos reencarnou como Joana d'Arc, a patrona da França hoje. Entende? Resgatou o seu débito e a traição foi traído pelo Boalô, etc. E tal. Então é tudo certinho, certinho e regrado. E não tem para ninguém ser diferente. Não tem. Então, ó, a criatura do bem tem fé no futuro. Tem que ter esperança. Orson Carrara, um palestrante espírita de Matão, que há mais de 40 anos vem em Bitinga, toda palestra ele termina, prossiga, prossiga, prossiga. Tá certo? Não é para ficar parado. Não é? É para continuar. Continuar. Está dentro da lei do trabalho. Olha que bonito. Está dentro da lei do trabalho. Oi, Vanessa, não tenho visto vocês. Boa noite, querida. Quem faz o homem de bem? Ó, fé no futuro é necessário. Por quê? A vida continua. Meu pai, minha mãe, meus cunhados, minha nora querida Solane, continua. Saudade, sim. Tristeza, não. Então, o homem de bem sabe todas as vicissitudes da vida, sabe? Todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha que bonito. Eu estou passando por isso, mas, ai, será que Deus esqueceu de mim? Puxa vida, tem dó. Não é nada disso. Tudo pelo qual você passa são escolhas suas. Está dentro da sua proposta reencarnatória. Entenda isso. Não tem acaso, não tem nada, gente. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. É tudo assim, bonito. As nossas escolhas é que provocam isso aqui. Vicissitudes, tristeza, dores, as nossas escolhas. Comeu muito? Vai ter diabetes. Bebeu muito? Vai ter cirrose. Usou muita maconha, drogação? Louca da cabeça. É assim. Então, quando eu falo das escolhas, eu me cobro muito, porque nessa idade eu tenho que tomar cuidado também. Escolhas. Escolhas. E o homem de bem, agora vem, penetrando o sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Não é esperando retorno, não. Você faz o bem porque você quer fazer o bem. Não é para ficar esperando glorificação. Ai, parabéns, felicidades aqui. Não é nada disso. É você, é sua realização pessoal, sua realização espiritual. Coisa que você não divide com ninguém, divide com você mesmo e com Deus. É isso, o homem de bem. Ele não fica esperando obrigado por nada. E nem cobrando gratidão.
nem de filho, nem de neto, nem de bisneto, nem de ninguém. E tem pessoa que faz um bem. Ah, mas você viu? Pererê, pererê. É desse jeito, está errado. Tem que seguir aqui o que fala no livro dos Espíritos, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. O homem de bem, ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Olha o Chico, olha o Divaldo, olha a Teresa de Calcutá, olha a Irmã Dulce. Olha a Dona Aparecida Conceição, aquela mulher, uma enfermeira que levou 14 leprosos para casa, com fogo selvagem, desculpa. E ficou bonitinha, cuidando, a família foi embora, ela ficou com os 14 com fogo selvagem, até que ela funda, junto com o Chico, o hospital do fogo selvagem que existe em Uberaba. E a gente, às vezes, não quer cuidar de um gato, de uma criança, de um velho. Difícil, não? Nossas prosas, gente, amados, é para reflexão de como estamos nos comportando agora. O que passou, passou. O futuro, a Deus pertence. É o hoje. Então, vai refletindo o que fala a sua consciência e o que fala a minha também. Vamos lá. O homem de bem, então, o seu primeiro pensamento é pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Ele não é egoísta. Gente, que coisa mais difícil, não? A gente que participa de várias instituições, Casa Sopa, Casa do Caminho, Educandários, a gente vai vendo quanta doação, quantas pessoas maravilhosas trabalhando para que não falte nada. E agora, dia 15, nós temos uma equipe chamada Os Amigos do SOS Educandário. São jovens da maçonaria Estrela de Bitinga que vão fazer a quarta noite do rap rock, um espetáculo. Né? Eu vou só para agradecer. Mas aquela música, aquele negócio, as luzes, tudo, todo o dinheiro é doado ao SOS para o projeto pré-profissionalizante. E você acha que a gente não tem que agradecer? Então, mas é um longo trabalho de 30 anos para ter uma casa igual nós temos e com essa dimensão de 310 crianças, entende? Então, mas está aqui falando, olha, a primeira colocação é pensar nos outros, depois a gente pensa na gente. E isso é importante porque cai um pouco o nosso egoísmo, pensar, olhar só para o umbigo. Eu não posso ir porque, Não, está aqui. O homem de bem, ele é bom, benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças, nem de crenças. Eu falo sempre, porque vê irmãos em todos os homens. Acabou. A doutrina espírita, ela não é sectária, ela não é, essa é a melhor, não é. Ela não é. Interessa a pessoa de bem, de bom coração. Porque encontramos em todos os círculos da vida pessoas do bem, entende? E aí, você veja bem, respeita raças, crenças. Eles respeitam todo mundo, o homem de bem, com convicções sinceras. E não lança anátema, quer dizer,
Eu quero discutir com você sobre reencarnação. O católico não acredita, o evangélico não acredita, você espírita. Para que discutir? Se tudo vai reencarnar, não tem que discutir nada disso. O homem de bem não fica procurando pelo em ovo. É a linguagem mais comum. Respeita a todos, com convicções sinceras, e segue em frente. Em todas as circunstâncias, o homem de bem tem preocupação com a caridade. A caridade é o seu guia. Ah, mas quando eu ficar velha, eu vou fazer caridade. Sim. E eu lembrei, faz tempo que eu já falei isso com vocês, tinha uma senhorinha que ia para o Divaldo Franco, com 60 anos. Divaldo, quando eu envelhecer, eu venho trabalhar na Mansão do Caminho. Sim, senhora, muito obrigado. 70 anos. Ai, Divaldo, que bom que eu te vejo, que bom, nossa. Mas, Divaldo, ainda não venho, viu? Quando eu tiver 80 anos, eu venho, viu? Tá bom, meu amor, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. Quando fez 90. Divaldo, não. Agora a senhora não fala. Se a senhora vier, traz alguém para cuidar da senhora. Esperou mais de 30, 40 anos para fazer caridade? Não pode, não pode, não. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, o homem de bem, ele não tem ódio de ninguém. Pode ser aquele que te magoou, aquele que matou seu filho, ele não tem ódio. Ele consegue. Não tem rancor e não tem desejo de vingança. Você vai me pagar. Que a maioria fala, pode deixar. Você vai beber na minha mão. É. A exemplo de Jesus, o que faz? Perdoa, esquece as ofensas e lembra só dos benefícios. Porque sabe que, perdoando, será perdoado. Como ele próprio será perdoado. Você vê na própria prece, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está na prece. A única prece que Jesus fez para Deus. A única. Olha que lindo, está lá, está aqui. E aí, o que mais? O homem de bem, vocês estão vendo que quantas qualidades. Não se compraz em procurar defeitos alheios, nem os coloca para não colocar em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. É uma coisa muito importante de falar aqui, que está aqui, que o homem de bem não fica vendo os defeitos dos outros. Então, família, difícil, né? Família, presta atenção. Um neto faz um curso, não é isso que eu quero. O marxismo cultural fez isso, né, gente? Vocês percebem que as colocações são tão difíceis, não? Então, eles seguem o que vem na cabeça, não importa se está magoando o pai, a mãe, o avô, a avó, não. É uma educação elaborada pela espiritualidade inferior para esses procedimentos. Então, o que temos que fazer? Orar. Ninguém muda ninguém. A mudança é de dentro para fora. Então, está aqui. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias. E que mais? Ele não fica procurando mostrar os defeitos, não. Cada um semeia o que quiser, mas vai colher. Impressionante, não é? Impressionante. E quanta abnegação, quanta resignação
tem que ter ou um homem ou uma mulher no casamento. Entende? Porque você tem sempre que estar de bem de você, família. O resto não importa. Os outros não importam. Ninguém faz a sua caminhada. Então, é a fala do mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Ame-se. Porque se você ficar nervoso, irritado, parará com as colocações dos filhos, dos netos, eles não vão mudar e se arruma doença. Sabia disso? Todo mundo sabe disso. Então está aqui. Então não adianta mostrar o defeito de ninguém. Faz o bem pelo bem, deixa o resto. Aí, só mais um trechinho. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar, junto com a lei de trabalho. Porque se trabalha, não fica criticando ninguém. Se trabalha, tem olhos do bem para ver as outras coisas trabalhando. Um centro espírita lindo, uma casa decorada, um quarto em ordem. Entende? É tudo certo, está tudo certo. O homem de bem estuda as suas imperfeições. Onde eu estou errando? Aí, e trabalha sem cessar para combater essas coisas, imperfeições que você tem. E como que você combate as imperfeições que você tem? Não é tomando cerveja, não é fumando droga, não é traindo, arrumando outra mulher, outro marido, não é. É a transformação moral, a mudança aqui dentro do espírito para melhorar. E vai procurar fazer caridade. Vai procurar fazer caridade. Entende? Então, a gente fica com essas lições aqui, é um convite absoluto para a nossa transformação moral. Ah, mas eu estou velho, não quero nem saber. Não tem importância. Sempre é tempo de recomeçar. Parar. Sempre. Sempre. E não precisa ninguém falar, você precisa fazer isso. Você sabe o que você tem que fazer para se melhorar. Você sabe. Todos sabemos, não? E aí, ele diz assim, o homem de bem não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem para os outros. Então, os trabalhos que vão fazer os meninos do rap rock, não precisa, está valorizado. O dinheiro é para isso. É para dar condição melhor aos adolescentes, para tirar da rua, para tirar das drogas. Então, ele continua assim. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. Vanderlei ser professora? Prepara a aula. Vanderlei ser professora? Orienta. Vanderlei ser professora? Faz caridade. Ah, mas, e daí? Daí, tá aqui. O homem de bem não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazer servir à satisfação das suas paixões. Bem lembrado. Não é para falar, mas escuta, só eu que preparo. Não, não. Quiser, ele copie. Então você vê que até isso é alertado para os bens que nos são concedidos. Porque vai ser cobrado. Você pediu, quando reencarnou,
Você tem propostas reencarnatórias. E se não está cumprindo, vai ter que prestar conta. Por que não está cumprindo? É difícil, não? E aí, encerrando esse item, o homem de bem, é a última fala, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitasse os seus. Pronto. Então, justiça, amor e caridade. Paramos aqui. E na semana que vem, olha só, nós vamos dentro desse ser de perfeitos, os bons espíritos. Nosso pai, nossa mãe, né, Cleuzinha, né, Estela, nossa mãe, professora maravilhosa, tá aqui. Semana que vem a gente vê isso. Vamos agora orar. Pega lá com muito amor. Vamos então orar. É o seu momento. É o meu também. Pense em Jesus e vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o mestre, o amigo de todas as horas. Benfeitores espirituais amados, Espírito protetor de cada um da nossa família espiritual. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta reencarnação, por essa caminhada. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar, pelas pessoas que nos cercam. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo entendimento dessas falas preciosas que nos convidam à mudança, que nos convidam à reflexão para o alto amor. Obrigado. Mas agora, mestre, cada um que aqui está vai seguir a sua fala. Pedi e obtereis. Sempre temos algo a pedir. E enquanto pedimos, nós oramos. Jesus de amor, por caridade, abençoai a todos da nossa família espiritual. Que a saúde se faça, meu Pai, no físico, no espírito, no perispírito. Divino amigo, abençoai também e fortalecei os familiares de nossos irmãos, para que todos possam fazer excelentes e boas escolhas no seu caminhar. Ilumina o lar de cada um, para que tenha paz, a paz tão necessária. Iluminai as mentes, as propostas, para que usem de sabedoria na decisão de tudo. E é por isso que falamos. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que nos cercam venham em nossa ajuda. Quando estiver em dificuldades, e sustentai-nos se eu vacilar. Senhor, fazei que os nossos amigos espirituais nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, para que eu consiga ter apoio, esperança, misericórdia com qualquer prova,
Fazei, Jesus, que eu encontre junto de todos a força, a coragem para prosseguir, para vencer as mazelas, trabalhando a fé que salva e conduz. Amados, muitas bênçãos e vamos repetir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta noite linda, em que juntos vivenciamos tudo sobre, um pouco sobre o trabalho e o homem de bem. Sejamos. Meu carinho, meu abraço, fiquem com Deus. Muita paz.